Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós já estamos no segundo volume da obra de Pietro Ubaldi, estudando. Já estamos no capítulo 26 de A Grande Síntese. No capítulo 26, trata-se do estudo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Em algumas traduções está estudo da trajetória típica dos motofenomênicos, também, ou movimentos fenomênicos. É indispensável, todavia, em primeiro lugar, aprofundar ainda mais o estudo e passar da simples exposição descritiva dos movimentos fenomênicos ao campo dos íntimos porquês. Cada fase, antes de estabilizar-se em definitiva assimilação ao sistema, cada fase é percorrida 3 vezes, progredindo 3 vezes e depois 2 vezes regredindo. É a espiral que se abre em 3 fases e se fecha em 2 fases. Isso significa ser vivida 5 vezes em direções opostas, 3 vezes em direção da evolução e 2 vezes na direção da involução. 3 mais 2, 5. A razão desse retorno cíclico de 2 fases involutivas sobre 3 fases evolutivas é exigida pelo fato de que o voltar a existir 3 vezes repetidas no nível de cada fase é a primeira condição para a sua assimilação profunda no ser que, em si mesmo, a fixa. Então, o ser, a criatura, precisa sim passar por 3 fases evoluindo e 2 fases em involução. Isso faz com que se estabiliza, se acomoda e fica guardado esse aprendizado no ser, se fixa no ser. Trata-se de uma vida tríplice, nas 3 fases e também na passagem 3 vezes por cada fase, em 3 posições diferentes, quer o ser tem de viver em cada degrau. Então são 3 degraus, né, que a criatura passa, a fim de poder dominar cada fase definitivamente na escalada evolutiva. Nas 2 fases de regresso, o passado volta, o ser resume, relembra e revive. Assim, o que é novo fundamenta-se em bases novamente consolidadas. O conceito fundamental que existe na ideia de trindade é um princípio de ordem e de equilíbrio. Outro significado dessa descida. A descida, representa a desintegração do velho material de construção para nova construção, germe de potencialidade maior, porque só esse núcleo mais poderoso pode alcançar culminâncias mais altas, exatamente como faríeis se quisesseis, em lugar de velha casa de 2 pavimentos, construir outra casa de 6 pavimentos. Então, essas voltas sobre si mesmo na evolução, o ser está cada vez construindo uma base mais durável, mais evoluída, mais avançada. É comparável a quando se tem uma casa de 2 pavimentos, de 2 andares, e desejamos ali
construir uma casa de 6 andares. Então é necessário destruir a casa velha, reconstruir o alicerce muito mais profundo, muito mais elaborado, um alicerce com um preparo para uma sustentação, para um peso muito maior. Essa então é um dos motivos da volta sobre si mesmo no fechar da espiral. Vamos continuar aqui, tomar um pouquinho d'água. Desculpa aí. Só através desse processo de íntima destruição e reconstrução, o fenômeno elabora-se e amadurece. Só através desse retorno sobre si mesmo, dessa compressão pelo vórtice, dessa fase de concentração, o impulso é fecundado para ascensões maiores. É como se tivéssemos uma mola. Quanto mais você comprime a mola para que ela se feche, maior será o impulso dessa mola em abrir-se. Então, quando a espiral se fecha em 2 fases involutivas, está se comprimindo a mola para um avançar maior nas fases sucessivas da evolução do ser. Esse refazer-se desde o início, voltando sobre o próprio caminho, é um concentrar-se do fenômeno sobre si mesmo, a fim de explodir com maior força. Para avançar, primeiro é preciso retroceder, demolir o que está velho, depois reconstruir, sempre partindo do princípio, colocando em alicerces mais sólidos as bases de um organismo novo, de maior potencialidade e destinado a um maior desenvolvimento. Pois, na lei, tudo avança por continuidade. Natura non facit saltus, ou seja, está escrito em latim, a natureza não dá saltos. Por isso, inclusive, a espiral representa melhor a evolução do ser, porque a espiral abre em 3 fases de forma contínua, depois se fecha em 2 fases, também de forma contínua, sem dar saltos. Então a figura em que nós temos a espiral, ela representa melhor o fenômeno do que a figura 1, 2 e 3. Então a figura 4 da espiral representa melhor o fenômeno. A cada progresso tem que ser profundamente amadurecido. Então a lei avança e não dá salto, e cada progresso tem que ser profundamente amadurecido. Isso nos faz lembrar também a técnica do aprendizado. Pela repetição, não é? Nós conseguimos assimilar e arquivar o aprendizado. Pela repetição dos atos, adquire-se o hábito. Compreendereis ainda melhor, ao passar dos conceitos abstratos à exemplificação de casos concretos. Verificareis como vossa realidade corresponde aos princípios expostos acima. Deixa eu ver se está ficando legal aqui. Tá, né? Tá. Tá tudo bem? O som está saindo aí? Tá legal? Então vamos para frente. Essa necessidade de refazer-se desde o início, reaproximando-se das origens do fenômeno, é universal. Então isso é universal, essa maneira de evoluir,
partindo, refazendo-se. Para reedificar, é preciso destruir. Se a gente for no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos observar lei de destruição. Não deixe de consultar lá. O ciclo proporcionado pela espiral que se abre e se fecha, esse ciclo é a linha da transformação de todas as formas do ser. Então, esse reedificar e destruir é mostrado na espiral pelo abrir da espiral em 3 fases e o fechar da espiral em 2 fases, completando assim um ciclo, uma criação. Se, por vezes, parece-vos não ocorrer assim, é porque só tendes sob os vossos olhos fragmentos de fenômenos. Nós não temos todos os detalhes do fenômeno para interpretá-lo com segurança, com clareza, com a verdade. A unidade do princípio permite-nos descobrir exemplos nos campos mais díspares. Como existe uma unidade de princípio, como a lei é única, isso nos permite descobrir exemplos mesmo nos campos, nos lugares mais inesperados, mais díspares, mais diferentes. No universo da matéria, no universo de Gama, encontrais a linha da espiral no desenvolvimento das nebulosas. Já falamos sobre isso, em que aquela poeira cósmica, naquele aglomerado, naquela nebulosa, forma-se uma espiral com abertura constante. Aí, na nebulosa, a matéria é um vórtice centrífugo de expansão. Se expande por força centrífuga, a força que foge do centro. Projeta-se no espaço, numa poeira sideral, precisamente formando uma espiral que apresenta sua própria juventude, sua madureza e velhice. Isto é, atinge um máximo de abertura na nebulosa, atinge um máximo de abertura espacial na nebulosa, provocada pelo impulso que o vórtice, germe do fenômeno, imprimiu-lhe, máximo que não pode superar. Então, existe um impulso inicial e a força centrífuga se abre na nebulosa em forma espiralada, porém atinge um máximo e depois retorna a aglutinar-se, a atrair-se. Depois disso, retrocede. A espiral retrocede. O ciclo torna a fechar-se sobre si mesmo, porque enquanto a espiral se abre, partindo do nível gama, ocorre aquela íntima elaboração da matéria de que falamos na série estequiogenética, na série da formação dos corpos, desde hidrogênio, deutério, trítio, hélio, lítio, berílio e aí vai até urânio. Então, ocorre aquela íntima elaboração da matéria de hidrogênio a urânio, que falamos na série estequiogenética, também mostrado na tabela periódica, pela qual a matéria depois, quando chega em urânio, se desagrega e beta, matéria, e gama, matéria, volta a beta, energia. Então, a formação da matéria de hidrogênio a urânio e a decomposição do urânio por radioatividade, voltando à energia beta. Como vimos, a energia se canaliza, por sua vez, em correntes, que determinam um vórtice centrífugo, um vórtice centrípeto, a fuga para o centro, concentração dinâmica, período involutivo do ciclo. Então, eu vou repetir.
Como vimos, a energia se canaliza por sua vez em correntes, que determinam um vórtice centrípeto, concentração dinâmica, período involutivo, fechamento da espiral, num núcleo de novo gama, novo matéria, que constituirá o germe de um vórtice imenso, centrífugo, período evolutivo do ciclo, abrir-se da espiral, isto é, de nova expansão sideral. Isso é a nível sideral, falando da nebulosa. Mas, desta vez, Beta, novamente reconstituída, assumirá os mais altos caminhos da vida e da consciência, enquanto nos confins de vosso universo, onde Beta, energia, ainda não amadureceu, vê-la-eis dobrar-se sobre si mesma para gama, para matéria, assim por diante. No campo da vida, a abertura da espiral não é um vórtice físico nem espacial, mas é um vórtice dinâmico. Na vida, no campo da vida, a abertura da espiral é um vórtice dinâmico. Centro, expansão, limites e retornos são de caráter exclusivamente dinâmico. Nunca perguntastes por que tudo tem de nascer de uma semente, inclusive o ser humano, nascendo de uma semente da célula masculina e da célula feminina? Nunca perguntastes por que tudo tem de nascer de uma semente? Por que o desenvolvimento subsequente não pode ultrapassar determinados limites? Ou seja, por que o desenvolvimento não pode ultrapassar determinados limites? Porque a decadência da velhice, que vai chegando em todas as coisas, inclusive em mim? Por que a decadência da velhice, que vai chegando em todas as coisas? Também a vida é um ciclo, também a reencarnação é um ciclo, com a sua fase evolutiva e involutiva, e o inexorável retorno ao ponto de partida. Que vem a ser esta mecânica que reconduz tudo ao estado de germe? Esse processo da natureza, por meio de contínuos regressos ao estado de semente, se não a expressão mais evidente da lei de evolução e involução cíclica, nós também na reencarnação passamos por esse processo de expansão e contração, nesse processo de evolução e involução, nesse processo cíclico. Na semente, o fenômeno da vida torna a fechar-se em si mesmo, num núcleo que é o centro de nova expansão. A semente é o fechar-se sobre si mesmo em um núcleo de uma nova expansão. Assim, por pulsações alternadas da fase de germe à fase de maturidade, procede ininterruptamente a vida, nesse pulsar, nesse evoluir, nesse expandir e contrair. Essa íntima lei do fenômeno, momento da lei universal, estabelece os limites da forma completa, depois a destrói e reconcentra toda a sua potencialidade num germe. Este, de modo inexplicável, não produz o mais vindo do menos, mas simplesmente restitui o que está nele incluso por involução.
Então, quando a gente vê uma semente de uma árvore, não é que a semente que é o menos produziu o mais, que é a árvore. Não é que a semente, sendo simples, produz o complexo, que é a árvore. É que a árvore, a concentração, a evolução, se concentrou na semente. Então, não é o menos que vai produzir o mais. É o mais que já estava ali de forma limitada, de forma atenuada, de forma ali no germe. Vai ficar mais claro. Sem este inexorável retorno sobre si mesmo, que está na lei dos ciclos, a forma teria que progredir ao infinito, ou então, decaindo, jamais ressurgiria para retomar, dentro de pouco tempo, em direção oposta, o mesmo caminho. Esse expandir da espiral em 3 fases e contrair da espiral em 2 fases é necessário, senão a criatura não teria essa como retomar e não cairia sem jamais ressurgir. Se os limites podem deslocar-se e os máximos elevar-se, isso não diz respeito ao ciclo inviolável das vidas individuais, mas ao desenvolvimento em que elas estão concorrendo do ciclo maior de evolução e involução da espécie, sujeito a essa mesma lei. Uma vez mais, o progresso só avança por meio de contínuos retornos a um ponto de partida que, gradualmente, desloca-se para frente. Então isso nos faz lembrar a reencarnação. O que nós não conseguimos fazer em uma encarnação, retornamos com aquele aprendizado e partimos não do zero, mas com aquelas ideias inatas, com aquelas lembranças muitas vezes claras da vida anterior e desenvolvemos muito mais na próxima encarnação com a boa vontade do que a gente não conseguiu conquistar na reencarnação anterior. Então o ser humano expande e contrai nessa oportunidade evolutiva. Dessa forma, o progresso das espécies orgânicas, dos vegetais, dos animais, principalmente dos animais, não é retilíneo, tal como viu a mente de Charles Darwin. Charles achou que era um processo retilíneo, mas não é. É um processo de contração e expansão. É periódico. Mas alterna-se em constantes retornos involutivos. Semelhante a esse caso que as leis da vida vos oferecem, toda a criação é feita e funciona por meio de germes. Toda a criação é feita por germes. Toda a criação funciona por meio de germes, a qual se segue um desenvolvimento, à semelhança de quem, para construir um edifício cada vez mais alto, tem que refazer os alicerces. É claro, é óbvio. Para reconstruir um edifício no mesmo lugar, cada vez mais alto, tem que reconstruir o alicerce. Por isso, destrói a casa de 2 andares, prepara um alicerce mais robusto para construir um edifício de 6 andares e assim sucessivamente, a fim de estabelecer bases cada vez mais sólidas, mais robustas. Vedes que cada existência é filha de uma semente. Cada fenômeno está potencialmente contido num germe. Reencontrais essa lei até mesmo na evolução e involução dos universos, que são por ela levados a refazerem-se sempre,
desde sua fase inicial, que pode ser -y, -x, gama, beta, alfa, etc., à fase germe, em que estão inclusas e concentradas, por involução, todas as potencialidades que se desenvolverão na evolução geradora das fases superiores. Cada fase é percorrida, isto é, vivida, uma vez que completou a assimilação, retorna à fase anterior como fase ou germe de evolução, de novas fases, sempre mais altas. Então 3 passos para frente, 2 passos para trás para dar impulso e caminhar mais 3 passos para frente. Então, sempre ganhando um passo na escalada evolutiva. Tudo sobe mediante contínuos retornos sobre si mesmo, do máximo ao mínimo. Tudo funciona por germes. Olhai em torno de vós. Cada fato nasce por abertura de um ciclo. Começa, expande-se até o máximo, depois retorna sobre si mesmo. Tudo procede assim. Qualquer coisa que queirais fazer, tereis de abrir um ciclo, que depois fechará. A semente de vossos atos está no vosso pensamento. Cada ação vos proporciona uma semente mais complexa, capaz de produzir outra ação ainda mais complexa. Tal como a semente produz o fruto, e o fruto produz a semente. O pensamento produz a ação, e a ação produz o pensamento. O princípio da semente, como o encontrais na natureza, é o princípio universal de expansão e contração dos ciclos. O que a gente vê na semente é igual também no universo, através de expansão e contração. É o respirar, inspirar e respirar. É o coração pulsando, sístole e diástole. Encontrais em vossa própria vida humana outro aspecto. Na nossa própria vida humana, nós encontramos outro aspecto. Os primeiros anos de vossa existência resumem, primeiro organicamente. Primeiro nós preparamos os órgãos físicos. Depois, psicologicamente. Vede como a fase alfa procede à fase beta. Todas as vossas vidas orgânicas e psíquicas do passado. Então, também se repete todo o passado, mesmo na construção, na fecundação, no início, onde estamos ali em espírito e perispírito, moldando o corpo físico, ali no momento da concepção da célula masculina na célula feminina. Estamos moldando, construindo o nosso corpinho como desejamos. Isso, então, tem uma primeira fase, que é esse desenvolvimento orgânico. Depois nós temos desenvolvimento psicológico. Então, a fase alfa, a fase espiritual, vem depois da fase beta. A cada nova retomada de um ciclo de vida, vosso ser tem que refazer-se desde o início, embora reassumindo por breve período, a fim de levar o ciclo da vida nova, ou melhor, da nova evolução
a um ponto máximo, gradualmente mais adiantado. Se a gente comparar na própria reencarnação, é isso que acontece. A gente tem que novamente reconstruir o corpo. Cada espírito reconstrói o seu corpo que está reencarnando, e cada reencarnação nova ele tem que reconstruir novamente o corpo. Então, esse é evoluir por ciclos, né? Assim, Beta, em sua fase mais alta, a fase da vida humana, também é dada pelo abrir-se e fechar-se da espiral, através da qual progride todo o sistema. Vosso atual nível de vida orgânica mais alto toca a fase alfa, do princípio inteligente, do espírito. Prepara-vos para a criação do espírito. Assim, vemos repetir-se a lei cíclica também no campo da consciência, individual e coletiva. No primeiro caso, o processo genético de vossa consciência atua seguindo a mesma linha de desenvolvimento traçada no processo genético do cosmos, isto é, espiral dupla e inversa. Sua abertura é a ação, que explode irresistível, como o maior instinto da vida e a manifestação mais evidente da lei nas consciências jovens, inexpertas, pouco experientes, que tentam o desconhecido. A ação é o primeiro grau de alfa, contíguo logo após a beta. Com efeito, está cheio de energia e vazio de experiência e sabedoria. Isso ocorre quando reencarnamos. Estamos cheios de energia, crianças, adolescentes, jovens, cheios de energias, mas sem experiências. Ao longo da vida, transmutamos energia em experiência e vamos concluindo a reencarnação com pouca energia, mas com muita experiência. A vida humana é uma série de provas, de tentativas, de experiências, mas nem por isso digais vanitatas vanitatum, ou vaidade das vaidades. Se nada se cria em sentido absoluto, também nada se destrói. No universo nada se destrói, tudo se transforma. Mesmo gama, beta, alfa, tudo se transforma. Mesmo que a gente já está acostumado na transformação de matéria em energia, da equação de Einstein, E igual a mc². Vossos atos, vossas experiências, vossas reações ao ambiente fixam-se em automatismos psíquicos, tornam-se hábitos. Veja, tornam-se hábitos. E depois serão instintos e ideias inatas. Assim, a vida orgânica desgasta-se, mas é construção de consciência. Deixa eu desligar esse celular aqui. Assim, a vida orgânica desgasta-se, mas a vida orgânica, como dissemos, do jovem ao velho, é construção de consciência. Então é o jovem com muita energia, mas pouca consciência construída. Depois vai gastando essa energia e vai envelhecendo e adquirindo
consciência, sabedoria, experiência. O ciclo dinâmico exaure-se, mas de seu exaurir nasce e desenvolve-se a fase alfa, até um máximo, dado pela potencialidade da consciência, tal como existia no início do ciclo. Mas aqui, a expansão da espiral e seus limites de desenvolvimento são de caráter psíquico. Veja a espiral que é verdadeira na nebulosa, que é verdadeira na fase gama, matéria, na fase beta, energia, é verdadeira também na fase psíquica, na fase alfa. Mudam o nível e a matéria, mas tudo repete a mesma lei. O universo tem um modelo de construção. O universo tem uma lei, um princípio único. Isso é o monismo. Nós, seres terráqueos, que já passamos pela crença em vários deuses, do politeísmo ao monismo, e o monismo inicialmente colocando Deus na forma humana, o monismo, um monoteísmo antropomórfico, passamos agora ao monismo, em que Deus é a criação. Aqui o vórtice diz respeito ao universo espiritual da consciência. Aqui o vórtice diz respeito ao universo espiritual da consciência. Mas o princípio de seu desenvolvimento é idêntico, a mesma lei. Chegando ao seu máximo, o ciclo se cansa e envelhece, volta a seu ponto de origem para beta, e a espiral se fecha. O ponto máximo de vossa vida psíquica custa a chegar, e, por vezes, só aparece no fim, só aparece na velhice, muito depois da juventude, do vício físico, última delicada flor da alma. Depois a consciência dobra-se sobre si mesma, vem a reflexão. É o velho aposentado fazendo a reflexão da sua vida, fazendo um remoer, fazendo um levantar um inventário da sua vida, fazendo um juízo final da sua encarnação. Então, ela dobra-se sobre si mesma. Vem a fase de reflexão. É o velho com pouca energia, bastante experiência, refletindo, fazendo uma reflexão sobre a sua reencarnação. O fruto da experiência é absorvido, é guardado e assimilado. Chega à maturidade do espírito num corpo decadente. Esse é o objetivo da reencarnação. A reconstrução da consciência. É o despertar da consciência. Então, chega-se à maturidade do espírito num corpo decadente, nos seus 80 anos ou mais, já com pouca energia e bastante experiência, bastante sabedoria. Poucos, só os evoluídos chegam rápido nesse nível de maturidade de consciência. Muitos chegam tarde nesse nível. Chegam nesse nível de conscientização, de sabedoria, de experiência, muito tarde, a grande maioria. Poucos chegam nesse despertar de consciência na reencarnação rápido. Muitos chegam nesse mesmo ponto tarde. Alguns, os mais novos na vida psíquica, nunca chegam nessa reencarnação, mas com novas oportunidades, com novas reencarnações, sim, eles chegarão também
nesse nível de conscientização. Assim, o ciclo, esgotado seu impulso, que é proporcional à potência de explosão concentrada no germe da personalidade, retorna sobre si mesmo. A consciência refaz-se sobre o passado, reconcentra-se, reentra em si mesma, fecha-se à ação e à experiência. Tudo assimilou. É o caminho da descida, que preludia novo impulso de ação, em nova vida, novo aparecimento no mundo de provas. Novo aparecimento no mundo de provas, mais ampla experiência, uma retomada do ciclo precedente, uma retomada do ciclo anterior, mas em nível mais alto, porque seu ponto de partida foi mais alto. Cada vez, partindo de um ponto mais alto, atinge-se níveis mais altos. É a evolução. Com essa nova descida, Beta torna-se mais fecunda e, da fase intermediária, torna-se base e semente do desenvolvimento de mais vasta série de ciclos que, em virtude das construções espirituais realizadas, com que os germes tornam-se mais potentes, atingirão a fase mais X, acima de alfa, e as fases seguintes, mais Y, mais Z e mais N. No campo das consciências coletivas encontrais, nas leis cíclicas, a razão do desenvolvimento e da decadência periódica das civilizações. Também aqui ocorre o mesmo fenômeno, o abrir-se da espiral e o fechar-se da espiral, a fase de expansão daquela civilização e a fase de contração daquela civilização. É o desenvolvimento e a decadência periódica das civilizações. Cada civilização, depois de uma juventude conquistadora e expansionista, atinge um máximo de maturidade, que não pode ultrapassar, uma fatalidade que parece condenar os povos e, em dado momento, diz: basta. É apenas a expressão da lei dos ciclos. Cada civilização constitui um produto espiritual coletivo. É a criação de uma alma mais vasta que a alma individual. Deriva de um germe que potencialmente a continha toda e a levará até um máximo, além do qual não há expansão. Chega no máximo. E a maturidade só pode resultar em putrefação e decadência. Como todos os fenômenos, também este fenômeno se esgota, se cansa, envelhece, decai e morre. Para avançar novamente, é indispensável percorrer o ritmo involutivo de ser duas fases, a fim de recomeçar desde o início, partindo de novo germe, que sintetize o máximo anteriormente atingido, novo ciclo de civilização, que poderá alcançar, por sua vez, um máximo ainda mais elevado, assim por diante. Todo o sistema dos ciclos de civilizações caminha desse modo, lentamente, por máximos sucessivos, com alternativas de florescimentos, decadências e mortes, renascimentos e recomeços. É nesse curso cíclico do fenômeno que encontrais a razão da ascensão contínua das classes mais baixas da
sociedade. É o desenvolvimento da linha da evolução que sempre impele, impulsiona para a frente as camadas inferiores dos povos, as camadas inferiores que querem subir a camadas superiores. Sem esse conceito, não poderíeis explicar como elas constituem uma reserva inexaurível de valores desconhecidos, de que tudo consegue nascer da sociedade inferior, que é essa reserva inexaurível de valores. O povo é a semente das sociedades futuras. O povo é a semente das sociedades futuras. As aristocracias de toda espécie são suas sentinelas avançadas. A flor que, terminado seu desenvolvimento, deve curvar, murchar e morrer. As classes sociais inferiores só têm uma única aspiração: subir, atingir o nível das classes mais altas, para imitar, por sua vez, também seus vícios, infelizmente, e seus erros, que, no entanto, condenavam, e cair, afinal, na mesma conjurada estrada de cansaço e de ignomínia. Logo que hajam superado a maturidade do ciclo. É também, no nível político, aqueles que partem das camadas inferiores e conseguem liderança em camadas superiores e atingem cargos de líderes, mas que se deixam ou que perdem-se por orgulho e imitam o que faziam os anteriores, que eram por eles julgados e condenados. Então, novamente, é o ciclo que se expande do inferior para o superior, e, nesses casos, o político que vem das classes inferiores e atinge esses níveis mais altos, imitando as classes anteriores que já estavam lá no poder e falham também, caindo nessa ignomínia. Dessa forma, por turnos e por ciclos, subindo ou descendo, como vencedores ou como vencidos, todos vivem a mesma lei: indivíduos, famílias, classes sociais, povos e humanidade. Todos vivem o mesmo ciclo de expansão e contração para o indivíduo, para a família, para as classes sociais, para os povos e para a humanidade. Mas a cada volta, o ciclo torna-se cada vez mais amplo. O organismo torna-se cada vez mais complexo. A história vos mostra que a primeira e a mais simples das emersões progressivas foi dada pelos ciclos individuais, depois pelos ciclos familiares, depois investem contra as classes sociais inteiras, contra povos e nações, enfim, como agora, contra a humanidade. Então, é do indivíduo crescendo cada vez mais para a coletividade, até mesmo para a humanidade. O ciclo torna-se cada vez maior. As grandes massas fundem-se nele, até o tempo presente, em que a humanidade se torna um só povo. É chegada a hora de retomar o ciclo mais vasto de nova civilização, da civilização do terceiro milênio. Afinal, já estamos no terceiro milênio. Assim, em gama, beta, alfa, em qualquer parte, realiza-se o princípio da lei que vos descrevi. A espiral abre-se e fecha-se,
seguindo períodos inversos de expansão e contração. Volta sempre pelo caminho percorrido, para, através dessa concentração de forças, tomar impulso para maiores expansões. É como a mola que eu disse, que quando se contrai, toma impulso para maiores expansões. Tudo é ciclo, tudo é cíclico, tudo vai e vem, progride e regride, mas só retrocede para progredir mais. E se repete, resume e repousa. Isso representa apenas uma retomada de forças, um deter-se para avançar mais para o alto. Essa é a evolução em seu íntimo mecanismo. A evolução que contém o significado mais profundo do universo. A verdade de minhas palavras está escrita em vosso mais poderoso instinto e aspiração, que é a verdade de subir sem medida, subir eternamente. Então, repito, a verdade das palavras de sua voz está escrita em vosso mais poderoso instinto e aspiração de cada um de nós, que é a aspiração, que é o instinto de subir, sem medida, subir eternamente, evoluir sempre. Final do capítulo 26. Esse capítulo foi longo, acho que é o mais longo deles. Nós agradecemos a tolerância e a paciência de vocês de chegarem até esse ponto do capítulo 26 conosco. Agradecemos de coração e sexta-feira estaremos novamente com o capítulo 27 de A Grande Síntese. Muita paz a cada um de nós e que as nossas palavras, que os nossos atos e que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam dignos das bênçãos de Jesus e também sejam dignos de recebermos tanta harmonia, tanta paz, tantos benefícios do nosso Pai, Deus amoroso. Muita paz a todos.